Bom dia, alunos dos sextos anos A, B, C, D e F da Escola Hélio Zacarias. Estamos aqui na nossa quarta atividade de arte de quarentena. Na atividade passada, vocês receberam, uma leitura da obra da pintora Tarsila do Amaral, uma famosa pintora que viveu próximo de nós aqui na cidade de Capivari, de 1886 a 1973. Ela foi uma das idealizadoras da Semana de Arte Moderna aqui no Brasil e uma das grandes pintoras do nosso país. A obra que está aparecendo aqui agora do lado, é a obra Operários, que vocês têm uma leitura, uma explicação da obra, uma leitura da obra. Depois havia as perguntas para serem respondidas. Essa obra que está aparecendo é a obra Operários, da Tarsila. O que essa obra retrata? Ela retrata lá o período da industrialização do Brasil, onde houve muita migração aqui para o estado de São Paulo, que as pessoas vinham de outros estados e de outros países para trabalhar nas indústrias. Só que naquela época as indústrias elas não eram como hoje. Hoje você pega as grandes empresas que existem no país, as pessoas querem trabalhar nelas. Naquela época as pessoas não tinham os direitos trabalhistas, equipamento de segurança, máscara, capacete. Então, o trabalho era muito complicado, muito perigoso, certo? Então, essa obra da Tarsila faz também uma crítica com relação a isso, porque muitas pessoas que vieram, muitos trabalhadores, eles eram da área rural, que aconteceu através do êxito rural, que é a saída do homem da cidade, do campo para a cidade, ele deixa de ser agricultor para trabalhar nas indústrias, então tinha um choque cultural muito grande. Então, nessa obra da Tarsila retrata pessoas meio tristes, pode olhar que tem pessoas de várias etnias, branco, preto, oriental, de várias etnias, porque para mostrar essa questão da migração. E os semblantes dessas pessoas, o olhar, é um olhar meio triste, meio, todos dali meio olhando da mesma forma, de forma meio triste. E atrás, as chaminés da indústria. Então ela retrata esse período histórico do Brasil, o período da industrialização, através dessa obra Operários. Daí vinham as perguntas, tinha a leitura da obra e depois as perguntas dessa obra. Vou pegar aqui, e nós vamos fazer a correção junto. Lembrando que o ideal é que vocês façam, respondam as perguntas antes, para depois fazer a correção. Geralmente eu mando as perguntas numa aula e depois na outra aula eu estou mandando as respostas, mas o ideal é que vocês respondam, porque isso faz parte do aprendizado de vocês. Que adianta vocês pegarem as perguntas respondidas e depois não ler o texto, simplesmente vocês não vão estar aprendendo. E o mais importante do estudo é o aprendizado de vocês, o que vocês absorvem, naquilo que vocês aprofundam. Então isso que é o importante, certo? Então, leiam o texto, respondam as perguntas, façam a releitura e depois, quando eu mandar a correção, vocês pegam o texto e faz junto. E quem tem acesso ao vídeo, ao YouTube, pode fazer a correção junto comigo, que nós vamos fazer aqui ela agora, certo? E lembrando que quem não tem acesso não está sendo prejudicado, quem não está tendo acesso a esse vídeo, pois o material está sendo também compartilhado na escola, pela escola, tá ok? Então a correção das perguntas, A primeira pergunta, qual assunto trata a obra Operários? Daí está lá a resposta, Trata-se de um momento histórico marcado pela migração de trabalhadores, uma classe ainda muito vulnerável e explorada, sem acesso a leis que a defendesse
propriamente, né? Aquilo que eu falei, né? Então, o início do processo industrial para o Brasil é uma coisa nova e o trabalho era muito precário dentro das indústrias, né? Também falo na resposta aí da migração que eu falei para vocês, tá ok? Essa é a resposta da 1. Depois vem a resposta da pergunta 2, né? Quem pintou a obra Operários, né? Como eu já falei, a Tarsila do Amaral, né? Que viveu aí numa cidade vizinha nossa, a cidade de Capivari, que fica aí uns 50 quilômetros aqui de Boituva, uma cidade muito próxima, certo? Depois, né, e essa pintora, vocês já falei bastante para vocês em sala de aula, né? Ela que pintou Abapuru e outras obras famosas. Depois vem a questão 3, né? O que a pintora imortaliza nessa obra, né? A Tarsila imortaliza em seu quadro as feições dos trabalhadores das fábricas, né? Que é aquilo que eu falei, né? Ali retrata a etnia, várias etnias, várias raças, né? Branco, preto, oriental, né? Então ela imortaliza isso, né? Fica ali, né, para a história, né, nessa obra, né? Essa questão da miscigenação que existe no Brasil, toda essa mistura de etnias, de raça, certo? Depois vem a questão 4, né? Quando foi pintada a obra, né? A obra foi pintada em 1933, né? Foi lá no século XX ainda, né? Foi o período que a Tarsila viveu. Depois vem a outra pergunta: qual temática tem o quadro, né? O quadro tem a temática social, né? Porque ele fala de trabalhadores, né? De pessoas, né? Então o tema, o tema da obra é a questão social, tá ok? Agora, depois, né? Daí vocês pegam, né? Corrigem, olhem se vocês responderam certo. Se respondeu, beleza. Se não respondeu, corrige. De repente uma pergunta, de repente no texto de vocês fizeram uma outra resposta, que de repente até encaixa nas perguntas, né? Agora não vai dar para discutir isso, certo? Né? Mas o ideal, né, que vocês, né, consigam entender o que vocês estão respondendo, tá ok? Daí vem a atividade de hoje, né? Que é a quarta atividade, que é sobre luz e sombra no desenho. Então começa falando, né, sobre a luz e sombra, né, como que a luz e sombra, existe a sombra natural, a luz natural, existe a luz artificial, né? O texto vai falando sobre a sombra própria, sombra projetada, certo? O texto vai falando sobre isso, então vocês vão estar lendo esse texto, primeiramente, vão estar lendo esse texto, e depois vai ter um exercício para vocês fazerem, né? Nessa atividade não tem perguntas para vocês responderem, né? Eu ia fazer pergunta, mas eu achei melhor não, porque senão ia ficar muita coisa para vocês fazerem. Então, como vocês vão fazer essa atividade, né? Tá lá, né? Vai estar lá falando assim, ó, tá vendo? Deixa eu pegar aqui, né? Sombra projetada, né? Daí vai ter lá, depois que vocês lerem o texto, vai ter lá, observe o exemplo abaixo. Daí vai estar aparecendo essa imagem aqui, ó. Tá vendo que é a imagem de uma esfera que foi feita através de luz e sombra, usando o exercício de luz e sombra. Ah, professor, mas o que é esse luz e sombra? Tá aparecendo na tela aí, ó. Para que serve esse exercício de luz e sombra? Esse exercício de luz e sombra é que os artistas, os pintores, os desenhistas, né, eles usam para dar o efeito de volume no desenho, na pintura, né? Que nem esse exercício que nós vamos estar fazendo é de lápis, né? Vocês vão estar usando lápis para fazer esse exercício, né? Essa imagem que está aparecendo aí, elas são escalas, né, de degradês, de luz e sombra. O que é o degradê? O degradê, vocês vão ver, começa lá do clarinho e vai para o escuro. Se vocês perceberem nessa imagem aí,
Tem várias, tá lá marcado HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B. São os tipos de lápis que foi usado para fazer esse exercício, né? Os desenhistas, os pintores, quem, né? Se vocês já fizeram alguma aula de desenho lá na oficina de arte, vocês também já fizeram esse exercício, né? Fazendo essa escala, né? Cromática de claro e escuro, né? E daí vocês percebam lá, HB é um tipo de lápis, é um lápis mais duro, é um lápis que o grafite dele, né? O grafite é a mina, né? Que por dentro é mais duro, ele tem menos argila e mais grafite. É mais argila e menos grafite, é o lápis HB. Geralmente esse lápis é usado para você fazer esboço, fazer o rascunho do desenho. Depois vai ter o lápis B, o 2B, que são lápis mais macios. São lápis da série B, que são usados, que tem mais grafite e menos argila na mina, né? Na mina do lápis. Então, a pessoa que fez esse exercício mostrou várias escalas, com vários tons de lápis. Vocês percebam que do HB até o 6B, né? Do HB até o 6B, vai ficar bem mais escuro, né? O exercício, porque são lápis mais macios, eles soltam mais grafite. Só que nós não vamos usar essa série de lápis, né? A gente vai usar o lápis 2B mesmo, que é o lápis que vocês usam no dia a dia de vocês na escola, certo? Para fazer essa atividade, o ideal é que você tenha um lápis bem apontado, assim, ó, uma ponta bem fininha, para vocês poderem fazer o exercício. Agora, a outra imagem que vai aparecer na tela da imagem que vai estar no texto que vocês, né, que a escola vai estar compartilhando para vocês, né? Vocês percebam, né, que é uma esfera, daí tem um solzinho desenhado lá, que é a fonte de luz. Esse desenho aí está mostrando praticamente o que está no texto, né, que vocês vão estar lendo. O que acontece? Essa esfera aí, tá ali o sol batendo, né? Um exemplo do sol batendo na luz, né? Aí tem lá marcado luz, né? Onde está pegando toda a claridade, né? Pode ver que o branco, né? O branco é a luz pura ali, né? Depois, conforme vai vindo mais para cá, né? Vai vindo, ele vai escurecendo, né? Vai dando degradê, certo? Isso que é o degradê. Daí tem a meia sombra, né? Que é a penumbra, que começa a escurecer. Depois vem a sombra própria. O que é a sombra própria? Se vocês olharem em algum objeto, ou até mesmo no rosto de vocês, pelo espelho, vocês vão ver que tem luz e sombra, né? E essa sombra é a sombra própria, que é a sombra do próprio objeto, da própria pessoa, está refletindo nela mesmo, né? Isso é a sombra própria. Depois lá embaixo vem o reflexo, e depois vem a sombra projetada, né? Que daí, né? O objeto está refletindo a sombra, certo? Essa é a sombra projetada. Então, como vocês vão fazer essa atividade? Vocês vão pegar o compasso, né? Que eu sei que vocês não têm, né? A maioria não tem. Então, vocês vão pegar um objeto redondo e vão fazer um círculo, né? E depois vão começar a fazer esse degradê, certo? Por onde vocês começam? Vão começar do escuro para o claro. Então, como vocês vão fazer? Nessa parte escura, vocês vão acalcando mais o lápis, depois vocês vão clareando cada vez mais, certo? Até chegar no branco. Então, como vocês vão acalcando o lápis, vai acalcando e fazendo movimentos circulares, não bolinha, movimentos circulares com lápis, né? Não é uma bolinha, um monte de bolinha, né? O movimento circular que vocês vão fazer com lápis, ele é tão pequenininho que não vai chegar a formar uma bolinha, entendeu? Então vocês começam ali circulando o lápis, né, nessa parte mais escura, e depois vai soltando, deixando a mão mais leve e clareando. Uma dica é vocês não querer já de cara começar já escurão e clareando e já terminar.
Tem que ser camada, o ideal é fazer camada por camada. Começa uma camada um pouco escurinha e vai clareando, depois vem com uma outra mais escura, clareando. Tem pessoas que conseguem já de cara, começa lá escurão e já vai clareando, mas é muito difícil fazer isso. Poucas pessoas conseguem fazer isso, gente. Então, né, o conselho é vocês começarem, né, camadas por camadas, tá ok? O que eu tenho que falar é isso. Espero que vocês tenham entendido, né? Quem não está tendo acesso ao vídeo, vai, né, no material vai estar essas explicações que eu estou fazendo, certo? Eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar tão longo e eu sei que vocês estão cheios de coisas para fazer, né? E para fazer essas atividades tem que ter uma certa disciplina, tá ok? Um abraço a todos, né? Espero que todos estejam bem. Fiquem com Deus.